neste momento, a solução da economia angolana é só mesmo orar, como dizia a Ministra das Finanças. Já oramos, vamos ter que orar mesmo, porque estamos a olhar para uns números muito assustadores. Porque, ora, vejamos, se nós aqui primeiro olharmos para as taxas do Banco Nacional de Angola, veremos que $1 está a custar 912 kwanzas, taxa formal, mas se fores para a rua já sabes. €1 está a custar 1033 kwanzas. E se nós aqui olhamos para o preço do petróleo, Brent, crude, está, neste momento que estou a gravar o vídeo, okay, são 4 horas e 30 minutos do local em que me encontro. Eu acho que o mercado vai fechar, quando o mercado fechar, isso vai fechar aqui, vai fechar a 65. Está aqui a 63 dólares por barril de petróleo. E isso é muito preocupante, e nós aqui olhamos para o gráfico da taxa de câmbio do Kwanza euro, só está a subir a taxa de câmbio, ou seja, o Kwanza só está a desvalorizar cada vez mais, o Kwanza não para de desvalorizar face ao dólar, face ao euro. Por quê? Porque o Kwanza não produz nada, meu. O Kwanza está a desvalorizar porque não produz nada. E quanto mais se escasseia o dólar, se escasseia o euro, mais o Kwanza se desvaloriza. E quanto mais petróleo fica barato, mais o Kwanza se desvaloriza, ok? Consequência, fica tudo muito caro na economia local, ok? Angola nesse caso. E aqui o problema começa no momento em que a economia angolana, que depende muito das flutuações do mercado internacional, ok? Nesse momento o mercado internacional está muito incerto. Okay? Porque essas taxas, a guerra comercial entre América, China e Europa é incerta, ok? Agora estamos aqui a nível dos 145, 125. O presidente chinês já disse que não pretende retirar as taxas. Donald Trump deu 90 dias. A Europa está agora a correr para a China poderem negociar aqui possíveis transações, já que a América está, claro, completamente protecionista, ok? Logo, há uma certa incerteza na economia global, na América, na China, na Europa, e nós em África, em Angola em particular, que dependemos das flutuações da economia internacional. Só que lá fora há incerteza. O próprio executivo angolano faz planos económicos, financeiros, sociais, segundo o que está a acontecer lá fora. O preço do petróleo que nós taxamos a 70 dólares, por acaso, não depende de nós, porque nós, primeiro que estamos fora da OPEP, segundo é que somos pequenos em comparação a Emirados Árabes Unidos, aos americanos, e a própria OPEP, a Rússia também, inclusive. Logo, nós estamos piores do que aqueles que estão incertos. A Europa está incerta, porque não sabe qual é o próximo passo de Trump, nem a China. Trump está incerto, porque não sabe qual é o próximo passo da China. Angola está completamente baralhada, porque Angola depende do que a América vai fazer, do que a Europa vai fazer, do que a China vai fazer. Então, nós estamos de braços atados, nós Angola. Vamos fazer o quê? Se nós não sabemos qual é o próximo passo de Trump, qual é o próximo passo da Europa, qual é o próximo passo da China. Okay? Logo, a economia angolana está a apanhar um certo punishment, uma certa punição pela preguiça que teve nos últimos anos, nos últimos 50 anos de independência que vamos agora celebrar, não ter já tornado a economia angolana autossustentável. Nós somos, Angola, uma economia pobre por esse fator, por não conseguirmos nos sustentar. Todo aquele país que não se consegue sustentar, precisa importar, até tem dinheiro, mas precisa importar comida, esse país é pobre. Okay? Porque a riqueza está na tua independência. Independência significa eu consigo alimentar a minha família, os meus familiares, eu consigo alimentar-me a mim próprio, eu consigo, inclusive, ajudar os outros países que estão em decadência. Okay? Logo, as tarifas de Trump vieram fustigar, vieram prejudicar muito mais os países pobres do que os países ricos, ok? Os países pobres são aqui, mais uma vez repito, aqueles países que não conseguem se autossustentar, autofinanciar, que não conseguem dar nenhum passo econômico para a frente sem saber o que os outros lá fora estão a fazer. Angola consegue dar um passo para trás. Vamos recuar, vamos organizar, vamos começar a olhar para as terras, para as pessoas, que são dois recursos para a porção de riqueza mais importantes, e depois, claramente, tornamos passos para a frente. Ou seja, a economia angolana está no momento em que é para recuar. É para recuar, ok? Precisamos de dívida interna, dívida externa, investimentos, financiamentos, precisamos sim. Mas a nível de passos para o progresso econômico, precisamos recuar. Por quê? Porque estamos cada vez mais a caminhar para a incerteza. A crise de 2008 que não nos afetou, porque nós somos uma economia isolada em alguns setores, mas somos uma economia exposta em outros setores. Okay? Quando as questões tocam as bolsas de valores, mercados imobiliários, outros mercados, não nos afetam. Quando tocam as commodities,
Quando tocam as commodities, que são o nosso forte, nos afetam. Toda a flutuação internacional que mexer com as commodities, com ouro, com diamante, com ferro, com petróleo, vai nos tocar. Por quê? Porque nós dependemos dos compradores do petróleo, do ouro, do cobalto e não só. Okay? Quando lá fora houver crise porque as bolsas de valor, por questões de investimentos CIS, ou bolha imobiliária em Portugal, bolha imobiliária na América, alguma coisa assim, não vai afetar. Mas quando for com as commodities, vai nos afetar. Por quê? Porque nós abraçamos as commodities como sendo o fator sine qua non para conseguirmos aqui alimentar a economia angolana. Logo, não é que as tarifas de Trump estão aqui a desvalorizar o Kwanza, a prejudicar a economia angolana, mas sim porque o Kwanza está muito atrelado na venda das commodities, commodities esta que é o petróleo em particular, que está a sair muito barato. Agora vejamos, quanto mais barato é o petróleo, mas Angola vai precisar exportar muito petróleo e vai entrar pouco dinheiro. Esse dinheiro que é pouco, o governo angolano não sabe se vai usar para financiar o orçamento em custos fixos, salário, manutenção e não só, ou se vai colocar na economia para que os empresários não morram. Os empresários não podem morrer. E quem tem que salvar os empresários é o Estado. O Estado é que tem que salvar os empresários. Porque se o Estado não salvar as empresas, mais desemprego no país e caos social. Logo, o Estado tem a obrigação de proteger as empresas. Como? Colocando o dólar na economia. Agora, vai sair pouco petróleo, agora vai entrar pouco dinheiro do petróleo. Logo, precisa mexer nas reservas, em fundos válidos, poder claramente aqui não matarmos o empresariado. Okay? Quem são os empresários que vão receber esse financiamento? Onde é que eles estão? Como é que vai ser? Será que, mesmo nesse momento difícil da economia angolana, veremos dólar a parar no mercado informal? Aqui é a solução. Nesse momento tão difícil da nossa economia, devia ser proibido, devia ser crime, devíamos colocar unidades policiais lá nos mártires para que nenhum dólar pare no mercado informal. Para isso, seria preciso uma equipa monitorizar cada cêntimo de dólar que o Banco Central disponibilizar para salvar as empresas e que alguém tinha que acompanhar dentro dos bancos e para que nenhum dólar vá parar no mercado informal e assim claramente alimentar alguns, tratamento de outros. Okay? Aqui a solução imediata é, nos próximos dias, se o dólar permanecer daqui nesses valores, e vai permanecer ali enquanto as tarifas não forem negociadas, se precisará de introduzir mais dólar na economia angolana para que o valor do euro e do dólar não atinjam os 2.000 kwanzas, e assim claramente ninguém mais conseguir comer alguma coisa. Mas antes de colocarmos os dólares e o kwanza na economia, será preciso colocar uma unidade policial lá no mártir e cada banco ser responsável por cada nota de dólar e euro que receber, para que assim consigamos salvar os empresários. E amanhã de manhã, quando essa crise passar, porque vai passar, precisamos completamente de dar 3 passos atrás e nos reorganizarmos. Porque se nós não aprendermos com os erros do passado, os próximos tempos serão difíceis e claramente não resistiremos. Faz o like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe como sempre. Amém.